E teve blá 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 hoje da Michelle Bolsonaro. Ela foi entrevistada pela AFP, aquela agência gringa muito famosa de notícias lá da França, né? Enfim, e falou mal da direita. Tá se sentindo pressionada, coitada. Estão fazendo muita pressão. Diz ela, qualquer decisão que eu venha tomar em relação a possíveis candidaturas passará por um debate profundo com meu marido, com minhas filhas, com o PL e, em especial, será fruto de muita oração para que eu tenha o discernimento quanto à missão que Deus eventualmente queira me confiar, disse ela. Bolsonaro é e continuará sendo o maior líder da direita no Brasil. Será que a Michelle levou bronca do Bolsonaro para dar uma resposta desta, Ricardo Nobre? Se ela levou bronca, como dizem que pode ter levado, a gente nunca sabe com exatidão. Foi há algum tempo atrás, agora eu acho que não. A gente fica dizendo aí, o Eduardo Bolsonaro fica dizendo essas coisas lá fora que prejudica o pai dele, e fica falando, é um filho rebelde, não sei o quê. Agora, vamos dizer, se tivesse falando sem autorização do marido, se poderia dizer da Michelle, olha aí, uma mulher rebelde, independente, ou vai ver até, quer dizer, a versão evangélica da mulher feminista, né? Que tem opiniões fortes e tudo, faz afirmações muito duras às vezes, mas sempre com muita elegância. Eu acredito que tudo isso é combinado. Tu acha que Você acha? Bolsonaro. Claro, Acho do jeito que claro. Bolsonaro conduziu a família, a educação dos filhos dele, desde pequenininho, tudo para obedecer a ele. É, A própria relação dele com as mulheres, já se separou de dois, a Michelle e a terceira. Você acha que essas pessoas ficariam no entorno de Bolsonaro, a mulher, os filhos, ou pelo menos um dos filhos, o Eduardo, tudo contrariando o Bolsonaro, quer dizer, Claro que ele de não. repente. É claro que não, isso tudo faz parte de um jogo deles, entre eles, para continuarem na mídia, para não perderem audiência, enfim, para lucrarem com essa exposição toda. E se projetarem, continuarem marcando posição, olha, esse espaço aqui, pelo menos da extrema-direita, é nosso e ninguém toma. Eu acho que não, eu acho que tudo é combinado. E depois essa entrevista da Michelle, à France Press, a agência France Press, foi uma entrevista por escrito. Não foi uma entrevista que Claro. o repórter chegou para ela, foi não, pediu, mandou as perguntas antes. Aí, claro, a Michelle tem uma assessoria lá paga pelo Partido Liberal do Valdemar Costa Neto, que a auxilia nessas horas. As Pois é. respostas estão bem escritas, não tem erros de português, ou aparentemente não tem. É tudo pensado, é tudo pensado, não tem É nada de tudo espontâneo bolado. nessas horas. Agora, é interessante ver como a Michelle, vamos dizer, tenta cada vez mais assumir ali a posição da grande porta-voz do Bolsonaro, do marido, pelo menos enquanto o Bolsonaro não puder falar ou não puder entrar nas redes sociais, ou não puder se comunicar livremente, uma vez que está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. Eu É, não pois diria. é. Eu Não fiz sai mais. aniversário no dia 7. Eu não digo que o Alexandre de Moraes tenha levado isso em consideração e queira ter me presenteado com a prisão de Bolsonaro, que eu sempre defendi, porque ninguém pode tentar abolir a democracia, tentar golpe de Estado e tudo, e ficar impune. Não pode. Não Claro. é por nenhuma implicância pessoal. É em uma resposta a tudo que Bolsonaro fez ou deixou de fazer. Mas muito bem, mas ela está aí assumindo essa postura. Ela claramente será candidata a alguma coisa. Volto a repetir, a não ser que o marido não permita. E o marido não permitindo, eu duvido que ela tenha independência suficiente para dizer: ah, é? Eu não posso, não? Pois eu vou ser candidata, sim. Quer você queira, quer você não queira.
Eu duvido. Dizem que ela é uma pessoa, mesmo junto ao marido, muito afirmativa, de posições assim, muito que ela não esconde, e já contrariou o marido em várias situações. Uma delas, quando o Bolsonaro tentou abrigar no Palácio da Alvorada o filho dele, o Pois é, Carluxo, porque achava que o Carluxo ia ser preso num certo momento aí, ou seja, pelo problema de rachadinha, ou seja, de problema de conspiração, enfim, por alguma coisa ele seria preso. E o Bolsonaro quis assegurar o abrigo do filho dentro do Palácio da Alvorada. Ele era presidente da República e a Michele disse: aqui não. Aqui, se ele entrar, eu saio. pois é. E Bolsonaro não teve peito para peitá-la. Então, eu acho que se a Michele disser, olha, eu quero ser candidata mesmo, eu acho que se ela bater o pé, ela será candidata. A Uhum. que eu não sei. Quer dizer, Ao Senado? o mais seguro para ela seria uma vaga no Senado pelo Distrito Federal, por exemplo. Ou deve ter outros estados do norte onde ela pudesse ser, ou mesmo do sul, sudeste, muito bolsonarista, tem estados muito bolsonaristas. Mas aqui no Distrito Federal, ela é dado como certa a vaga do Senado para ela, uma das vagas, e ninguém aqui discute muito se ela se elegeria ou não, todo mundo diz que não, se ela foi Lógico, candidata ela aqui, ela ganha. se elege. Ou então, um salto maior ainda da Michelle, seria ela virar candidata a vice do candidato que venha a ser o candidato da direita à presidência da República. Aí ela precisa que o marido bata o pé em favor dela. Claro. Para ela entrar de vice, seja do seu Tarcísio de Freitas, que anda muito macambúzio, mas depois a gente vai falar do Tarcísio, ou seja de outro candidato qualquer, aí o Bolsonaro vai ter que chamar o candidato, uma vez escolhido, dizer, olha, vem cá aqui, ó, a dona Michele, a vaga é dela, tem que ter Bolsonaro nessa chapa, Bolsonaro para ninguém ter dúvida nenhuma. Não pode ser o Eduardo, porque se voltar para o Brasil vai ser preso, ou vai se tornar inelegível mesmo à distância, tudo bem, mas vai ser então ou dona Michele, ou um doutor Flávio Bolsonaro, que tem uma vaga garantida também, ó, aparentemente garantida, de senador no Rio de Janeiro, onde ele Olha, deverá se reeleger. além de Michele, hoje, bancando a mulher que faz o que o marido manda, né? Dizendo que Bolsonaro ainda é o candidato, é o cara da direita. Por enquanto, Michele, portanto, não está bancando a rebelde, mas além da Michele, tem agora uma festa do Jair Bolsonaro, a É, ma- festa de 15 anos. A gente podia mas chamar o presidente. peraí. Vamos chamar o nosso convidado a presente. Você é muito amigo dele, eu espero ser Ele já também. está na área. Já tá, Carlito Neto já está aí? pelo menos eu tô Já vendo ele está ali em aí. cima, ó, Grande já tá Carlito. ali, já Carlito é ali. historiador, galera. Ele é E, cientista político, é e, e só historiador. isso, É e, youtuber. e, e só um Fala, segundo, a fala. gente deixaria para comentar a festa, que é um assunto até mais interessante, mais rico, né? Depois de ouvir o Carlito já falar sobre essas coisas, sobre essa entrevista da Michelle, o que ele achou, o que não acha, sobre algumas dessas considerações que a gente fez aqui, aí a gente toca a bola para frente para os outros Beleza. assuntos. Seja bem-vindo, Carlito. E aí? Você acha que a Michelle está de salto alto Hum. ou, ou não? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Guga. Interessante estar aqui com essas duas gerações, né? Porque é bom olhar para o Ricardo, que a gente vê no Ricardo o Guga daqui a uns 30 anos, né? Então, assim, dá Pô, para vem ver, né, Guga? cá. Como é que você. Eu desejo o melhor destino para Guga. Não diga uma coisa dessa. Então é 10 quilos Mas, a menos, pelo menos, vai. Uma vantagem já terá, né? Que terá cabelo, né? Que eu não tenho Pois cabelo é, e o Guga terá, né? Então é já é uma grande verdade. vantagem, né? Vendo essa questão toda envolvendo a Michelle, eu acho que ela precisa realmente fazer um cálculo político interessante. Por quê? A gente tem visto os bolsonaristas falando aí na possibilidade de lançar as pessoas próximas da família Bolsonaro, sejam elas amigos ou correligionários políticos, ou até mesmo os familiares, por distintos estados ou unidades federativas, né? Ontem saiu inclusive a informação em alguns portais que o Hélio Lopes, que é conhecido como Hélio Negão,
ele está também tendo o nome apontado lá em Roraima, para ser candidato ao Senado por Roraima, e o resultado lá não está muito bom para ele, não. Ele está bem distante da segunda vaga, inclusive. A gente viu também que em Santa Catarina, apesar do Carlos Bolsonaro aparecer bem posicionado em algumas pesquisas, a Fiesc, né, que é a Federação da Indústria de Santa Catarina, se manifestou dizendo que não quer importar político lá para Santa Catarina, que político eles fazem em casa, né, traduzindo para um português bem claro. O dono, inclusive, da ND Plus, que é um veículo de notícias bem conhecido lá, né, o presidente, diz que o catarinense não vai ser feito de trouxa pelo clã Bolsonaro, como se fosse meramente uma massa de manobra. E a Michelle, eu acho que ela tá meio que deslumbrada, viu, Ricardo? Assim, Aham. talvez ela não consiga entender que talvez ela realmente tenha uma possibilidade de lograr êxito, quem sabe aí pelo Distrito Federal como candidata ao Senado, já que as pesquisas mostram, inclusive, resultados positivos para ela, mas para ser vice eu não acredito. Eu acredito que ela não tem, até porque tem um indivíduo aí que quer porque quer essa vaga, que é o Ciro Nogueira, né? O Ciro Nogueira, ele não vai ser reeleito senador pelo Piauí, só se acontecer uma conversão muito grande no início de 2026 aí em favor do Ciro Nogueira no Piauí. Vale lembrar que o Piauí foi o estado que, percentualmente falando, mais deu votos ao Lula no segundo turno em comparação a Bolsonaro. O governo do Piauí é do Partido dos Trabalhadores há 16 anos e o Ciro Nogueira, há mais ou menos 8 anos atrás, quando foi eleito senador, foi eleito senador com o apoio do então candidato à época Lula, depois com o candidato Fernando Haddad. Então eu não acho que a Michelle tenha... Eu acho que é só narrativa, como a gente fala, né? Eu acho que o caminho dela provavelmente será realmente uma vaga no Senado aí pelo Distrito Federal, até porque a própria Damares, que é a madrinha, entre aspas, política da Michelle, ela é entusiasta dessa iniciativa da Michelle também. Ficariam as duas grandes amigas no mesmo plenário, no mesmo espaço e pela mesma unidade da federação, né? Poderia ser interessante. Agora, e indo da Michele para, claro, para cabeça de chapa, como é que você está vendo aí esse recolhimento do Tarcísio de Freitas, que tem procurado mergulhar, que agora continua insistindo e repetindo que será candidato à reeleição, que o Lula cresceu muito, enfim, recuperou a popularidade, parte da popularidade perdida. Isso é para valer ou continua sendo o jogo do Tarcísio para sair de foco e depois voltar para o foco? Eu vou falar aqui agora como se eu fosse contratado pelo grupo, não vou dizer nem o grupo do Tarcísio, né? O grupo da centro-direita e do centrão e do bolsonarismo para montar uma estratégia para o ano que vem, né? Eu faria Aham. exatamente o que está sendo feito aí. Eu não manteria o Tarcísio candidato à presidência da República, porque São Paulo é o maior estado do Brasil, financeiramente falando, então geralmente o candidato a governador automaticamente disputa a eleição para presidente da República, é um caminho natural, só que não se deve queimar etapas. O Tarcísio está no primeiro mandato, que é o que as pessoas que acompanham política, né, do universo da política, chamam de colocar o nome à prova. Então, como ele era novo, nunca tinha disputado nada, colocou o nome à prova, foi eleito com a ajuda do Bolsonaro, elegeu o Ricardo Nunes sem a ajuda do Bolsonaro, a gente precisa deixar isso claro também. Só que quem é entusiasta da candidatura do Tarcísio de Freitas, além de ser o grupo que a gente chama de centrão, centro-direita ou bolsonarismo, é um grupo de empresários também que identifica-se com ideais que Tarcísio tende a representar. E no cálculo político, Ricardo, eles percebem que jogar Tarcísio numa corrida eleitoral em 2026 com a diferença tão grande percentualmente do Lula agora é um risco que eles enxergam como desnecessário. Por quê? Eles entendem que como São Paulo é o estado mais rico, mais populoso do Brasil e seria esse espelho para o futuro, o Tarcísio tem 50 anos, ele vai fazer 51 se não me falha a memória. Então ele é relativamente jovem para a política, ainda mais para os cargos de executivo, né? Seja ele para governador de estado ou para presidente da República. Então Tarcísio disputaria, Ricardo, pelo menos mais 5 eleições. Então assim, ele não precisaria queimar essa etapa de já ser candidato à presidência no ano que vem. Qual que é a estratégia que eu adotaria e que acredito que eles vão adotar? Eu manteria o Tarcísio como candidato à reeleição em São Paulo, consolidaria o nome de Tarcísio e faria um trabalho de pré-campanha desde o dia 1 do governo Tarcísio II até a eleição de 2030, lançaria um outro nome, que seria o Ratinho Júnior, para poder compor ali e para que a direita,
que se diz um tanto quanto mais moderada, tinha outro nome além do Tarcísio para poder falar que vai disputar a eleição. Então você lançaria ali o Ratinho Júnior com essa coalizão do Centrão, da centro-direita, da tal direita bolsonarista, em uma única candidatura, tendente a perder, só que quem estuda política como eu, né, como cientista político, sei que nem sempre o candidato ele vai se lançar na eleição para ganhar, é claro, ele não entra para perder, mas ele entra calculando que a vitória, a possibilidade da vitória é menor. E aí o que acontece? O Ratinho Júnior entra, provavelmente não vence, mas consegue fortalecer mais um nome do campo da direita, para em 2030, quem sabe, sair essa chapa que muita gente aponta, que é a chapa Tarcísio e Ratinho Júnior. E aí Kassab viria como vice do Tarcísio para o governo do estado. Em 30, Kassab disputaria a reeleição para o governo de São Paulo, apoiando o Tarcísio nessa frente amplíssima na que o PSD tem no Brasil inteiro. Até porque, se a gente lembrar, o PSD, que é o partido do Kassab e o partido do Ratinho Júnior, é o partido que mais tem crescido nas últimas 3 eleições. No ano de 2024, por exemplo, foi o partido que mais elegeu prefeitos no Brasil. E no Senado Federal, por exemplo, Guga, a maior bancada do Senado é do PSD, o partido do Kassab. Então, assim, é um partido que pouca gente fala, mas é um partido que tem muita força. Então, eu não acredito, Ricardo, que eles estariam dispostos a sacrificar etapas, não, até porque 4 anos passam rápido, Ricardo. E seria muito amadorismo, inclusive de gente graúda, né, como a gente fala aqui no Nordeste, que analisa política, simplesmente colocar o Tarcísio em 2026, com as pesquisas mostrando a possibilidade do presidente Lula vencer vários candidatos no primeiro turno. Então, eu acho que a Faria Lima está tentando trabalhar ali para que o Lula, inclusive, não vença no primeiro turno. E que encontre um adversário que, para a tristeza do Caiado, não é o Caiado, que faça ali algum tipo de frente, né, mínima ao Lula na eleição de 2026. Agora veja, até um dia desse não era assim que esse pessoal que apoia o Tarcísio pensava. Achava que não, vamos lá, vamos ganhar. O Ciro Nogueira vive a repetir, mas não só o Ciro, não só o Ciro, que aí esse tem interesses pessoais nessa história, como você bem lembrou. Mas muita gente falava, não, 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 Tarcísio é um homem, não sei o quê, e tem condições de ganhar, e vai ganhar. Essa eleição já estava completamente definida a favor do Tarcísio. O que é que foi? Por que que agora mudaram dessa opinião? Só porque o Lula voltou a crescer?